boa noite. Hoje é quinta-feira, 17 de abril, quase feriado. Veja o que é destaque na edição de hoje. A expectativa é grande. Cidades do litoral e da Serra da Mantiqueira apostam em movimentação intensa no feriado. Movimentação intensa também nas estradas. Polícia Rodoviária Federal deu início à Operação Páscoa Tiradentes. No feriado vai ter bacalhau? Preço do peixe mais tradicional dessa época assusta consumidores. O TH Mais Notícias está no ar. Se tem uma época do ano que o bacalhau reina em muitos cardápios, é a época da Páscoa. O bacalhau nunca foi um peixe barato, mas o preço desse ano surpreendeu. A nossa produção fez uma pesquisa e descobriu que o preço entre algumas cidades da região pode variar mais de 200%. Bacalhau é o peixe mais procurado agora, na Páscoa. Mas o preço para quem quer saborear essa iguaria é alto. Neste restaurante especializado em peixes, o Murilo preparou um prato especial para a data. E claro que a bacalhoada não poderia ficar de fora. A gente tem novidade, a sexta-feira é o dia mais especial do ano para a gente, pela questão da demanda ser muito alta de peixe, né? E a gente trouxe uma novidade para o cardápio esse ano, que vai ser o bacalhau. Refeição completa para 2 pessoas. É o bacalhau com uma salada de legumes e o arroz branco tradicional nosso. Então é um prato para 2 pessoas. Por aqui ele conseguiu manter preço bom e qualidade. Por isso tem recebido muitos pedidos para esta Sexta-feira Santa. A gente tem um sistema onde a gente dispara diversas cotações para justamente conseguir o melhor preço com o melhor produto sem perder a qualidade. E foi dessa forma que a gente conseguiu trazer um prato que é mais premium num preço mais acessível do que o mercado, vamos dizer assim. Mas quando se trata de preço, o valor pode variar muito dependendo do lugar onde é comprado e também da região da cidade de São José dos Campos. Um levantamento feito pela produção da TH+, mostrou que a oscilação entre regiões pode chegar a 223%. No Mercadão da cidade, que fica no centro, o bacalhau sai mais em conta, uma média de R$ 49,50 o quilo, congelado e já dessalgado. Já na Zona Oeste, o quilo chega a R$ 149. Mas afinal, o que explica tanta variação? Um economista esclarece. O preço do bacalhau esse ano, de 2025, está mais caro, em média, 10% do que no ano passado, 2024. O bacalhau é um produto importado e nós tivemos, no período de importação, uma desvalorização do real frente às moedas estrangeiras, principalmente o euro. O bacalhau é importado principalmente dos países do norte da Europa. Mas o que nós observamos é grandes variações de preços entre os estabelecimentos. Mas essas variações é muito mais decorrente de qual tipo de produto que está sendo comercializado em cada localidade. Neste restaurante peixaria, que fica na zona oeste do município, a proprietária trabalha somente com um tipo de bacalhau, que custa R$ 149 o quilo. Existem 5 peixes considerados bacalhau. O melhor é o Gatos morro, que é o que eu vendo aqui. Aí o segundo melhor é o Macrocéfalos. Aí você tem o Site, o Zarbo e o Ling. Ele é um peixe mais caro, com certeza. Ele é pescado, 70% do bacalhau vem da Noruega. Então você imagina a logística de transporte desse peixe acaba encarecendo mesmo. O bacalhau é um dos peixes mais populares do mundo. Principalmente agora na Páscoa, muitas pessoas consomem. Mas para quem não quer gastar muito, existem outras opções de peixes bem mais em conta. Como, por exemplo, o cação. Tem várias opções de peixe bem mais econômicos. Por exemplo, o cação, tem uns lombo de cação, tem também pescada branca, que é bem mais acessível, São Peter, que é a tilápia, também são opções bem mais em conta e fazem caber no bolso. Você que está me assistindo agora provavelmente está desacelerando, se preparando para o feriado de amanhã, né? Quem vai pegar a estrada, por favor, redobre a atenção. A Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Páscoa Tiradentes. Mais cedo nós conversamos com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que reforçou a importância da prudência ao volante. Todo feriado a gente já se prepara para o aumento de movimento. Então nós já estamos com equipe extra na rodovia e as equipes especializadas, todas voltadas para o fiscalizamento de trânsito também. Orientação a gente começa para verificação de documentos, ver se está realmente licenciado, se o condutor
não está cassado, suspenso ou vencido a CNH, manutenção do veículo que todo mundo já está acostumado, e vem a parte da condução do veículo, que é a mais importante, né? Não ultrapassar pela direita, não andar pelo acostamento, o uso do celular, é o que mais está dando acidente aqui, é a falta de reação do condutor, que é relacionado ao uso do celular. O motociclista não andar entre os veículos, no corredor, tudo isso é o que está causando os problemas aqui na rodovia. Mantendo a linha, seguindo todo o código de trânsito e contando que o outro também irá seguir, você vai ter uma viagem tranquila. E está sempre preparada também para deparar com congestionamento, né? Ter a sua aguinha, seu suco, o seu lanchinho dentro do veículo, com certeza você vai fazer uma viagem muito tranquila. E se precisar da Polícia Rodoviária, nós estamos com equipe espalhada pela toda a rodovia para resolver todos os sinistros rapidamente para evitar o congestionamento. Tá arrumando a mala para pegar a estrada? Vou te contar como é que fica a previsão do tempo para amanhã. Seguinte, em Taubaté, os termômetros variam entre 16 e 29 graus. A previsão mostra mínima de 13, máxima de 29 em Guaratinguetá. Em São Sebastião, as temperaturas variam entre 17 e 28 graus. Fechando o nosso giro, vem Campos do Jordão, com mínima de 13 e máxima de 23 graus. Amanhã não é uma sexta-feira comum, né? É uma sexta-feira de feriado, e de feriado que vai até segunda, porque segunda, dia 21, é feriado de Tiradentes. Nós conversamos com o Giovanni Dolife sobre como ficará a previsão do tempo para todo esse feriadão. Final de semana vai ter mudança no tempo com a passagem de uma frente fria. Enquanto isso, a sexta-feira começa com esse nevoeiro típico da época. O tempo abre, temperatura sobe e aí na tarde de sexta-feira pode ter umas pancadas de chuva, em alguns pontos até com trovoadas. Aí no sábado a frente fria chega e sábado à tarde pode ter chuva, deve ter chuva em toda a região, em alguns pontos chuva forte. Os volumes devem ficar até 60 milímetros no litoral, de 5 a 30 no vale e de 10 a 40 na Serra da Mantiqueira. Aí o domingo vai ser aquele dia depois da frente fria, com um vento um pouco mais fresco, tem até algumas aberturas de sol e a nebulosidade aumenta à tarde, principalmente no litoral. No litoral, domingo à tarde, deve ter chuva nas áreas de serra também. No vale a chance é um pouco menor, podendo ter chuva mais no final da tarde, começo da noite. A segunda-feira vai ser com temperaturas mais amenas e um sol entre nuvens. A previsão do tempo parece não intimidar os turistas. Nas cidades do litoral e da serra, a expectativa é de movimentação intensa. É feriado prolongado e muita gente aproveita a oportunidade para viajar. Tem quem escolha o nosso litoral norte, mas também quem não abre mão da Serra da Mantiqueira, aquele friozinho. Em Campos do Jordão, a expectativa de ocupação está muito boa. A expectativa para a Páscoa está excelente. Aliás, já é excelente, né? Já é uma realidade. Passamos de 95% da ocupação. Isso na terça-feira, a gente estava com 95%. Deve estar, se não chegar a 100%, vamos chegar muito perto de 100% da ocupação da cidade aí. A gente tem uma programação da Prefeitura, né? Fazendo aí a comemoração via Parque do Capivari, via apresentações também ali na Praça da Bernécia. Então a gente tem um circuito muito interessante aí de apresentações durante todo o feriado. A gente tem mais de 30 parques aqui na cidade, 6 vinícolas ao nosso redor, 5 fábricas de cerveja com visitação, né? Então a gente tem muita coisa. Além disso, a gente agora tem recém-inaugurado o Kardec, que é o maior museu de carro antigo da América Latina. Fora a nossa gastronomia, o centro está revitalizado, está lindo, o centrinho do Capivari. Tem muita coisa para as pessoas fazerem aqui em Campos do Jordão. Caraguatatuba também está com bastante expectativa para este feriado. É que além da ocupação na rede hoteleira estar alta, domingo é aniversário da cidade. Eles organizaram até uma programação especial. Nós estamos com praticamente 100% de ocupação na rede hoteleira, porque é um grande feriado, né? Mas temos aí uma programação extensa que vem pelo próprio feriado, né? Então, por exemplo, a encenação da Paixão de Cristo, que é muito grandiosa e é tradicional aqui em Caraguatatuba, e as comemorações todas, porque o aniversário caiu no meio desse feriadão. Então, a nossa expectativa aqui é uma cidade cheia,
animada, festiva, né, e com uma programação para todos os gostos. Nós temos um efetivo extra de segurança pública. Também toda a equipe está nas ruas com relação à limpeza, porque, claro, aumenta a demanda, né, em relação à coleta de lixo, limpeza dos banheiros públicos, organização até da subida do Morro Santo Antônio, né? Então, nós temos lá orientadores de público para evitar qualquer acidente, já que o movimento é maior. Então, é um trabalho conjunto aí de todos os órgãos públicos para que a cidade funcione bem nesse feriado, as pessoas sejam bem recebidas e com segurança. É isso, ainda dá tempo de se planejar para curtir o feriado em algum lugar diferente, não é? De São José dos Campos, Leonardo Lobo. No próximo bloco, o assunto é saúde. Uma nova norma da Anvisa deve ser publicada e diz respeito àquelas famosas canetas emagrecedoras. Volto já. A Anvisa decidiu tornar obrigatória a retenção da receita para a venda das famosas canetas emagrecedoras. A previsão é que a norma seja publicada na semana que vem e que comece a valer em 60 dias. A Jaqueline começou a tomar o Ozempic há cerca de 3 meses com orientação médica. Ela ficou surpresa ao perceber que a maioria das farmácias não pede receita para a compra do medicamento. De fato, quando você vai comprar, eles não fazem nenhum tipo de exigência de prescrição, mesmo eu tendo a receita, por vezes eles nem pedem. Mas, a partir de agora, essa realidade deve mudar. Por unanimidade, a diretoria da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu que as farmácias serão obrigadas a reter receitas médicas para reforçar o controle na venda desses medicamentos. Na prática, será como já acontece, por exemplo, com os antibióticos. O paciente que chegar à farmácia em busca de Ozempic, Wegovy ou similares terá de apresentar prescrição médica especial com 2 vias. Uma vai ser devolvida ao consumidor e a outra ficará retida na farmácia. O objetivo é evitar a automedicação e a ocorrência de efeitos adversos pelo mau uso desses produtos. A gente tem visto muitas pessoas com o uso dessas medicações para fins estéticos, o que é lamentável, porque além de não ter a indicação, essas pessoas estão às vezes privando outras pessoas portadoras de obesidade e de diabetes tipo 2 da medicação que já apresentou falta no mercado aqui no Brasil. Além do uso indiscriminado, outro ponto de preocupação é o avanço de um mercado paralelo, com produtos contrabandeados. Nessa terça, a Receita Federal apreendeu no Aeroporto Internacional do Recife 249 canetas de Monjaro, também utilizado para o emagrecimento. A carga foi avaliada em cerca de R$800 mil. O médico cirurgião alerta para os riscos do uso desse tipo de produto sem acompanhamento. Náusea, vômitos, refluxos, esofagite, porque esse hormônio ele atua em várias frentes e uma delas é deixar o estômago um pouco mais parado, mais preguiçoso. Então você pode reter muito acúmulo de alimento ali. Pessoas idosas podem, por exemplo, broncoaspirar. Até quem usa aprovou a restrição para a venda. A medicação ela precisa ter a prescrição até para a segurança do próprio paciente que vai fazer uso dessa substância. Hoje, o governador Tarcísio de Freitas esteve em Campos do Jordão. Ele inaugurou a nova unidade do Detran no município. Essa unidade está sendo chamada pelo governo do estado de unidade modelo. A ideia é facilitar para que os moradores não precisem se deslocar até Tremembé ou até Taubaté para resolverem alguns tipos de serviço. A nova unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Avenida Frei Orestes Girardi, 3159, no Jaguaribe. No próximo bloco, a gente fala sobre a produção de hortaliças em São Luís Paraitinga. Volto já. Agora é hora do nosso Momento Agro.
Hoje nós vamos conhecer uma plantação hidropônica que fica em São Luís do Paraitinga. Além do cultivo ser mais fácil, as verduras e legumes crescem mais saudáveis. Aqui as verduras são plantadas de um jeito especial, direto na água, em um sistema hidropônico. Elas ficam suspensas em uma estrutura para esse tipo de plantio. A maior vantagem é que o agricultor não precisa lidar com as temidas pragas. O Valdomiro começou a tradição da família e há mais de 20 anos trabalha com esse método. A vantagem é a mão de obra, a facilidade de produzir é muito mais fácil, né? Você tem menos perca do que no campo, né? No campo, normalmente, o que a gente planta, a gente não colhe, né? Normalmente tem uma perca bem grande. A hidroponia o aproveitamento é quase 100%. E a facilidade do trabalho, né? A mão de obra também é menos sacrificada, trabalhando só de pé, né? O sítio é tão grande que para trabalhar o agricultor só anda assim, motorizado. Afinal, são 37 alqueires. Só nesta plantação de alface são mais de 100 mil pés. Por causa da alta demanda, o plantio e a colheita são feitos diariamente. A mercadoria é muito mais higiênica, né? Ela está produzindo num canteiro suspenso, aí não tem contato com o solo, não tem muita lesma, muita praga que tem no solo, né? A quantidade que eu produzo de mercadoria, o carro-chefe meu é alface, depois é a rúcula, depois daí entra todas as miudezas, né? Mas o que lidera mesmo é alface e rúcula. Aí depois tem infinidade de planta, né? Só que daí em menor quantidade, né? Como todos são plantados diretamente na água, o sistema é fechado. Para nutrir o vegetal da forma correta e ficarem lindos assim, são acrescentados suplementos à água, como o NPK e todos os macro e micronutrientes. E claro que para chegar daquele tamanho que a gente já mostrou, tudo tem um início, né? Nós estamos em um lugar muito importante, né, seu Valdomiro? É aqui que começa a vida de todas as minhas plantas. É plantado em espuma fenólica. Aqui dentro as sementinhas vão aqui até germinar e daí ela vai para uma maternidade que posteriormente vai para o definitivo, onde as plantas vão para o comércio. E aí, aqui, ó, eu tenho uma dúvida. Quantas são plantadas nesse espaço? 345 espuminhas, 345 pés de planta num quadrado desse. Aqui não está germinada ainda, mas ela vai germinar. Depois que germina, ela fica nessa posição aqui, né? Isso aqui já nasceram, né? Então daqui ela vai ficar mais uma semana aqui para depois ir para a maternidade. E quanto tempo que vocês têm que fazer esse processo? Toda semana. Faz 2, 3 vezes por semana, porque como nós temos colheita todo santo dia, a gente tem que ter formação de planta todo santo dia. Senão daí não dá colheita todo santo dia, né? E o senhor me mostrou, queria que o senhor mostrasse aqui, isso... A fenólica tem alta capacidade de retenção de líquido. Eu vou espremer uma aqui para vocês verem. A quantidade de água que tem num quadradinho desse. E é isso que faz a planta crescer saudável? É isso que faz. Porque aqui depois, posteriormente, vai receber uma certa irrigação, aí elas vão enraizar aqui. A vida da planta começa aqui. E aí depois está pronta para a próxima fase? Está pronta para a próxima safra. Isso aqui sempre repete. Essa espuma só usa uma vez. Daqui ela vai até vender a mercadoria. Ela fica junto com a raiz. Depois você tem que pegar uma nova espuma para começar de novo. Além do plantio e colheita, aqui também é feita a logística de entrega para os clientes de toda a região. Somente em Ubatuba, no litoral norte, são mais de 80 estabelecimentos abastecidos com as hidropônicas. E quem trabalha com as vendas é a filha do Valdomiro, a Tatiana. Eu forneço no Mercatal, em Taubaté, e no Ceasa de São José. E os pedidos o pessoal me passa, tanto um dia antes como no dia, ou até mesmo lá na hora, que a gente leva bastante mercadoria sobrando. E eu tenho um irmão que fornece Ubatuba. Aí ele faz entrega direto nas lojas e no litoral. A gente tem muitos clientes, mais de 100. Da minha parte, mais de 100. E é um caminhão por mercado e não consegue ainda sustentar todos. Falta mercadoria ainda. A gente chega a levar aí 300 caixas de mercadoria, de todos os itens que a gente tem, e ainda deixa cliente sem. Para o consumidor final, o preço acaba sendo um pouco mais elevado, por causa do grande investimento que o produtor precisa fazer para produzir. Mas, em compensação, a qualidade... A qualidade nem se compara, ela dura na banca, né? Quem compra uma vez não deixa de comprar mais. A gente começou com hidropônico, deu muito trabalho, o pessoal não conhecia na época. Nossa, foi muito difícil colocar no mercado. E hoje em dia você não tem, o povo briga. Hoje é o contrário, você tem que ter o hidropônico. Para o Valdomiro, que conhece os produtos há anos, os hidropônicos são o futuro do cultivo. É um procedimento muito bom, é um sistema bom, é o futuro, né? Futuramente, por causa de tudo, vai ser hidropônico, né?
assim a gente encerra o Jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com o SBT Brasil. Boa noite. Tchau.